Shalom família, espero em Deus que todos estejam bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é de hábito, tenho trago temas ligados à igreja, hoje não é diferente, também trouxe um tema que é a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é todo ato sexual que é feito fora dos princípios bíblicos ou fora daquilo que Deus nos orienta. É também todo ato sexual que é feito fora do casamento. Bom, mas hoje vou falar sobre a imoralidade sexual nas igrejas. Ele tem sido muito decorrido em que certas igrejas, não todas, não têm falado muito sobre a imoralidade sexual e entre outros pecados. Focam-se mais na prosperidade e assim a igreja acaba se tornando num centro de prostituição, não só. Bom, de dizer que a mesma imoralidade sexual abrange alguns membros da igreja, isso muitas das vezes a partir do pastor e aos cooperadores e aos demais. De dizer que este ato é muito reprovável diante de Deus, porque Deus não aprova a imoralidade sexual. Hoje em dia nós notamos que a imoralidade tomou conta de certas igrejas, a partir mesmo do pastorado, da figura máxima da igreja aos demais membros. Hoje nós notamos que muitos cooperam, mas não são casados. Ficam cooperando, não são casados, entram totalmente em prostituição. Muitos deles até aos olhos dos homens são grandes pregadores, solteiros, mas nas escondidas ficam a prostituírem-se, a namorarem fora do casamento com as irmãs. Muitos deles até acabam engravidando e pedem até as irmãs para poderem abortar. Ato este que é muito errado diante de Deus. No livro de Coríntios, Deus já havia, o apóstolo Paulo, uma das igrejas havia entrado em colapso, tanto é que ele dissolve mesmo repudiar este ato da imoralidade que tomou conta da igreja. Um dos jovens lá havia casado com a mulher do pai ou com a madrasta, envolveu sexualmente mesmo com a madrasta, e Deus reprova esse tipo de comportamento. Nós também notamos que a Bíblia nos orienta que a fornicação é pecado, a fornicação é o ato sexual feito fora do casamento, e nós temos notado isso, que a maior parte dos cooperadores, até os tão ditos pregadores nos altares, pregam mesmo de verdade, mas na verdade que por detrás ficam a cometer os pecados da imoralidade sexual. A figura máxima da igreja muitas das vezes sabe mesmo o que tem acontecido, que os seus cooperadores, os seus colaboradores têm feito. Muitas das vezes não toma atitude. Por quê? Porque ele também faz. Porque por mais que ele é casado, muitas das vezes tem lá as suas concubinas, tem as suas amantes. Muitos desses cooperadores sabem disso, fazem, e ele não tem a autoridade de poder repudiar, porque sabe, se repudiar, ou poderá correr o risco de os próprios cooperadores dizerem que na verdade tu também fazes, tu não tens o direito nem a autoridade de poder nos reprovar ou repudiar, porque o Senhor, como a figura máxima, também tem feito, e é muito reprovar. E por outro, o que leva também aos muitos cooperadores ou pregadores a não casar, que é um ato muito errado, que do meu ponto de vista, o casamento para um cooperador que sobe ao altar para pregar, devia muito bem simplesmente ficar no altar durante um ano e posteriormente já casar, porque para não cair em tentação. E quando acabam caindo em tentação, porque o inimigo tenta mesmo e põe mulheres no caminho e não resiste. E quando não resiste, acabam caindo, é um caminho aberto em tentação, acabam caindo em tentação, um caminho aberto. O que é que acontece? Ficam a namorar a torta direita, a fornicar, a cometer pecados, mesmo estando na igreja, sabendo, pregando. Depois o que é que acontece? Quando esses não casam e ficam a prostituírem-se, a fornicar, já não casam, porque vão passar, principalmente aqueles que têm dirigido em certos cultos, os mesmos grupos, os ajudantes dos cultos, principalmente as meninas, acabam namorando com todas as meninas, e também depois do mesmo grupo, que pertencem do mesmo grupo, namorando todas as meninas, e também depois vai começar a pegar nos outros grupos, pega dentro da igreja, pega fora da igreja, e que para este cooperador, e para este que se diz ser homem de Deus que prega no altar, não tem como casar, porque já tem muitas, e muitos deles engravidam mesmo. E mandam mesmo as irmãs tirarem gravidez, que é pecado, porque a vida fora vivida quem dá é Deus, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. E muitos desses depois ficam dizendo que não estão preparados. Mas como é que você diz que é um homem de Deus, vai fornicar, vai fazer a imoralidade sexual? E muitos deles até procuram serviços de prostitutas. E por isso que também no livro de Romanos, o pai vai dizendo que por causa de vocês eu sou mal falado, porque não há diferença entre o crente e o ímpio. Por isso é que alguns mundanos falam mal da igreja por causa desse tipo de comportamento.
também temos os tais dos irmãos do Ministério de Louvores. O Ministério de Louvores, normalmente, isso já é praticamente um prato de cada dia. O Ministério de Louvor numa determinada igreja são os mais atacados pelo inimigo, e principalmente na área da sexualidade. O Ministério de Louvor é bastante atacado porque Lúcifer, ele era um anjo lá, o seu serviço era de cantar. E agora, quando ele vê vocês a cantar, adorar a Deus, normalmente ele fica totalmente chateado. E ele ataca o Ministério de Louvor na área da sexualidade, da imoralidade sexual, para poder assim destruir os membros que fazem parte do Ministério de Louvor. Não todos, mas alguns que não estão em vigilância. Mas também muitos provocam. Eu fico totalmente admirada muitas das vezes. Você vê um irmão com calça totalmente apertada. No meu ponto de vista, aqui é errado, porque a maneira de nós também nos apresentarmos comunica muito, porque a maneira de nós nos vestir também dá a informação. E se tu vais se apresentar tudo apertado, tudo marcado, tu podes também criar desejo em certas irmãs. Vais encontrar mulher endinheirada e vai te conquistar mesmo com dinheiro que o Satanás vai usar para poder te destruir. As pessoas pensam que só os homens muitas das vezes que conquistam, que vão atrás das mulheres. Existem também mulheres que conquistam. E muitos também pensam que somente os homens corrompem com dinheiro. Existem também mulheres endinheiradas que corrompem homens com dinheiro. Eles não querem saber se é na igreja ou fora da igreja. É errado, apresente-se mesmo muito bem, porque na medida que tu vais vigiando, vigia em tudo, e também apresente-se mesmo no altar, e tem deixado muito a desejar. Também digo nas meninas, você vê meninas que estão subindo no altar, umas metem saias com rachas, a todas elas compridas, que até as mamães, muitas vezes algumas diaconisas ou algumas dirigentes que têm que pegar mais no pano para poder amarrar, vestidos todos curtos, vestidos justos. Isso não dá. Até isso é provocar até os próprios ministros da igreja. É coisa muito errada, devem se apresentar bem. O ministério já é atacado porque o inimigo não gosta de ver muita gente adorar-se a Deus, a entregar a Deus. Então, quanto mais vigilante o comportamento também, melhor. Então, vistam-se mesmo bem, porque depois o que acontece? Aparecem pessoas que vão ver, vão oferecer a você, às vezes que já estás a passar dificuldade e também és fraca, que ela estão te corromper, tu vais mesmo. Quer dizer que é muito errado este tipo de comportamento, muito errado mesmo, não só para os cooperadores, para os que pregam, ou para o Ministério do Louvor, mas para a igreja em si. As igrejas devem mesmo optar a pregar mais sobre o pecado, não só o pecado da imoralidade sexual, mas como outros tipos de pecado, que se Deus permitir, terá a oportunidade de cá poder falar. As irmãs de igreja, os irmãos, façam mesmo o seu sexo após o casamento, é uma bênção, porque a vinda de Cristo nós não sabemos a hora nem o dia. E ele mesmo disse, Jesus, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas se todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Porque na verdade tu podes andar na igreja, podes revelar, podes pregar, a tua mensagem pode ser a mais impactante de todas as mensagens. Tu podes até aconselhar. E se na verdade continuares na imoralidade sexual, e Jesus irá ficar mesmo de fora. E se Jesus te contar hoje neste caminho, podes crer que no reino dos céus não farás parte. Por isso, para aqueles que ainda também não casaram, não façam. Preparem-se mesmo. Não entrem na mentira dos lábios, porque nem todos que estão na igreja são de Deus. Muitos são lobos vestidos de cordeiro. E casem-se mesmo. E um bom casamento depende também da preparação do mesmo. Desde o namoro, o noivado, até ao casamento. Não se deixem enganar. Aguentem mesmo. Bom, estamos na reta final. Se Deus permitir, eu voltarei a falar sobre o mesmo assunto. Não quis ser muito longa, para não estar muito cansativo. E desde já agradecer por tudo que tem feito pelo canal, e não só, o canal depende de vocês. E peço-vos já que liguem neste sininho, compartilhem, comentem e ponham o gosto, para que a página cresça. Nós, quando este conteúdo espalhe para toda a tua família, amigo, seja quem for. E se assim Deus permitir, nós voltaremos mais. Mas não esqueça de partilhar e clicar naquele sininho. Muito obrigada. Que o Senhor abençoe. Até já.